Fernando III, rei de Leão e Castela, liderou o maior esforço de cruzada da história e foi posteriormente canonizado como santo pela Igreja Católica. Quando jovem, Fernando conseguiu navegar com sucesso pelo cenário tumultuado dos conflitos internos de sua família. Ele foi um general valente e um cristão dedicado, movido pela antiga causa da reconquista da Espanha. Seu oponente mais determinado era Ibn Hud, um ex-mercenário que afirmava ser descendente dos antigos emires de Taragoza. Um comandante talentoso e guerreiro corajoso, Ibn Hud reuniu os muçulmanos de Al-Andalus e enfrentou o rei Fernando. No final, essa batalha culminaria em Córdoba, a antiga capital dos conquistadores árabes omíadas da Espanha. Hoje, no Real Crusades History, vamos mergulhar nesse episódio crucial da história da Península Ibérica, São Fernando e a Grande Cruzada da Espanha. Por volta de 1200 nasceu um menino, filho de Afonso IX, rei de Leão, e Berenguela de Castela, filha do velho rei guerreiro Afonso VIII de Castela. O bebê recebeu o nome de Fernando, e embora ele tenha nascido em duas das casas reais mais prestigiadas da Espanha cristã, seu futuro era incerto. Afonso VIII de Castela casou sua filha Berenguela com Afonso IX de Leão para tentar reconciliar as tensões entre seus reinos. Mas o casamento fracassou e Berenguela retornou ao reino de seu pai. Afonso IX guardava um grande ressentimento contra seu sogro, Afonso VIII, que anos antes havia exigido que o jovem Afonso o reconhecesse como Senhor Supremo. Antes que ele endossasse Afonso IX como rei de Leão, Afonso IX agora também ressentia sua ex-rainha Berenguela por seu apoio inabalável ao pai dela. O rei de Leão manteve seu próprio filho, Fernando, como um refém virtual em sua corte. Acima de tudo, ele queria garantir que Fernando nunca herdasse o trono de Castela. Enquanto isso, Berenguela ansiava por ter seu filho com ela novamente. Quando seu pai, o rei Afonso VIII, morreu em 1214, o irmãozinho de Berenguela, Henrique, assumiu o trono com Berenguela atuando como regente. Aos 13 anos, Henrique morreu de forma inesperada. Morto por uma telha que caiu do telhado, Berenguela manteve a morte do irmão em segredo. Ela convocou seu filho Fernando para uma visita, e Afonso IX, sem saber que Castela acabara de perder seu rei, atendeu ao pedido. Como filho mais velho sobrevivente de Afonso VIII, Berenguela poderia ter reivindicado o trono, mas achou que o reino precisava se unir em torno de um jovem rei forte. Quando Fernando chegou a Castela, um jovem alto e atlético de cerca de 16 anos, Berenguela reuniu os cavaleiros e os homens de alta patente do reino em Valladolid, em 2 de julho de 1217. Aqui, Berenguela legou o reino de seu pai a Fernando, tornando-o Fernando III, rei de Castela. Ao entregar seu reino, Berenguela, na verdade, o garantiu, pois ela seria a conselheira de confiança de seu filho. A partir de então, mãe e filho permaneceram sempre próximos e unidos em sua devoção à fé cristã. Quando Afonso IX percebeu o que sua ex-rainha havia feito, tentou reunir apoio para uma invasão de Castela. Mas, no final das contas, Afonso IX reconheceu que não havia entusiasmo suficiente para tal guerra e acabou fazendo as pazes com Fernando III em 1218. Afonso IX deve ter sentido que seu falecido sogro e sua ex-rainha haviam vencido. E há poucas evidências de que ele sentia muito orgulho de seu promissor filho, que agora ocupava o trono de Castela. Durante esse período, grande parte do norte da África e dos territórios muçulmanos da Espanha eram dominados pelo Califado Almohada, um império berbere com base no Marrocos, que no passado havia imposto sérias derrotas aos reinos cristãos da Espanha. Em janeiro de 1224, o califa Almohada al-Mustansir morreu.
Al-Mustansir não foi um líder militar forte, mas seu reinado foi tranquilo. Com sua morte, uma luta pelo poder irrompeu entre a liderança almohada. Os poderes cristãos da Espanha tomaram conhecimento. No verão de 1224, o rei Fernando III reuniu sua corte e proclamou seu desejo de lançar uma cruzada contra o sul muçulmano da Espanha. Conhecida como Al-Andalus, a crônica latina dos reis de Castela registra o episódio de forma dramática. O rei ordenou que magnatas, vassalos e mestres das ordens fossem a Toledo no início de setembro. Preparado para invadir o território sarraceno com ele, o próprio rei, como um leão rugindo, em cumprimento de seu voto, atravessou a Extremadura e entrou em Toledo por volta da festa da Assunção da Bem-aventurada Maria. Enquanto isso, Afonso IX, já no fim de sua vida, também lançou uma série de campanhas vigorosas para conquistar terras muçulmanas. Afonso IX sempre pareceu dividido quanto à sucessão de Leão, e nunca resolveu completamente a questão. Quando ele morreu em 1230, Fernando III e sua mãe assumiram o trono leonês. Fernando III tornou-se rei de Leão e Castela recém-unificados. O significado da reunião de Leão e Castela não passou despercebido por ninguém na Península Ibérica, fosse muçulmano ou cristão. Fernando III era agora o governante mais poderoso da península e estava bem posicionado para expandir seus esforços de cruzada. Em 1233, ele renovou os votos de subjugar Al-Andalus, regiões da Espanha sob domínio muçulmano, como eram chamadas pelos muçulmanos em árabe. Fernando já havia garantido uma posição ao sul do local da vitória de seu avô, na Batalha de Las Navas de Tolosa, e as divisões entre os muçulmanos do norte da África e da Espanha estavam se intensificando. O Império Almohada havia se transformado em uma guerra civil no norte da África, enquanto na Espanha as lealdades estavam divididas dentro da Espanha muçulmana. Dois príncipes formidáveis ganharam destaque: Muhammad al-Ahmar, o Vermelho, e Muhammad ibn Hud, um mercenário de Múrcia que atraía apoio por sua habilidade como general e por sua dedicação piedosa ao Islã. O espírito combativo de Ibn Hud logo lhe rendeu amplo apoio e ele assumiu o poder. Em Córdoba, Sevilha e Granada, uma embaixada chegou de Bagdá, proclamando Ibn Hud como o fiel servo do califa abássida, o que foi mais um impulso para o prestígio do ex-mercenário. Al-Ahmar, o Vermelho, rebelou-se e declarou independência em Argonauta em 1232. Os dois se enfrentaram, mas acabaram chegando a uma trégua desconfortável na qual Ibn Hud reconheceu o domínio do Emir Vermelho em Argona, Jaén. Fernando aproveitou essa discórdia e lançou uma ampla ofensiva contra Al-Andalus. Em 1233, seus vassalos tomaram Trujillo, Medellín, Alânia, Santa Cruz e Magazela, na Extremadura. Ibn Hud liderou uma ousada expedição para socorrer Trujillo, mas foi repelido em janeiro de 1233 por Gonçalo Yáñez, mestre da Ordem de Santiago, uma ordem militar castelhana de monges guerreiros semelhante aos Cavaleiros Templários. Enquanto isso, São Fernando sitiou a fortificada cidade de Úbeda, última fortaleza moura da região. Quando a cidade se rendeu em julho de 1233, Fernando permitiu que os moradores partissem vivos e levassem tudo o que conseguissem carregar. Durante esse período, grupos de cavaleiros castelhanos frequentemente operavam de forma independente na fronteira, aproveitando a situação deteriorada nas terras muçulmanas para lançar pequenos ataques a cidades, castelos e comboios de mulas. Um desses grupos estava operando nos arredores de Córdoba quando recebeu informações de que um grupo de muçulmanos no Distrito Leste estava planejando derrubar a cidade problemática. Aceitavam ajuda cristã. Aproveitando a oportunidade, os cavaleiros conspiraram com essa facção muçulmana.
Numa noite, guiados por seus mouros, os castelhanos escalaram a muralha, mataram os guardas e tomaram um subúrbio fortificado. Pela manhã, o pânico tomou a cidade, e a população muçulmana tentou expulsar os cristãos entrincheirados em seu subúrbio. Os cristãos resistiram, mas por pouco, enfrentando ataques pesados da cidade. Desesperados, enviaram uma mensagem ao rei Fernando, pedindo que viesse logo reivindicar Córdoba. Era janeiro de 1236 e as estradas estavam praticamente intransitáveis devido ao clima de inverno. Córdoba estava cheia de combatentes determinados e Ibn Hud certamente chegaria com um exército de reforço. Fernando, no entanto, via a mão de Deus nesses acontecimentos. Com poucos cavaleiros, o rei galopou até Samora e fez um discurso inflamado aos cidadãos, convocando-os a tomar a coragem de seus antepassados e lutar pela antiga capital moura. Ele reuniu cavalos e armas em Salamanca, enquanto sua mãe, a rainha Berenguela, organizava as finanças para a expedição. Então, como escreveu o cronista, como uma águia voando sobre sua presa, ele marchou com suas forças por um país não pacificado, lamacento e alagado até Córdoba. Com ele estavam representantes de todas as principais casas nobres de Leão e Castela, cujos ancestrais haviam lutado por todos os longos séculos da Reconquista. Ao saber do avanço de Fernando, Ibn Hud tentou motivar seus seguidores muçulmanos. Ele reuniu um grande exército composto por cerca de 5.000 cavaleiros e cerca de 30.000 infantaria, e partiu para socorrer a cidade. Em 7 de fevereiro de 1236, Fernando chegou a Córdoba com apenas uma pequena força para bloquear os reforços. Ele ocupou o lado sul do rio, perto da antiga ponte romana, que levava à estrada de Écija. Ali, Fernando acampou com 200 cavaleiros. Fernando queria chegar a Córdoba antes que seu exército estivesse totalmente reunido, para fortalecer as esperanças dos castelhanos no subúrbio e motivar seu povo. Enquanto isso, Ibn Hud avançou até Écija, mas ali hesitou, preocupado com relatos de grandes contingentes castelhanos. No caminho para Córdoba, ele não avançou mais. Então retornou a Sevilha, deixando parte de suas forças para monitorar os acontecimentos em Córdoba. Enquanto isso, as tropas de Fernando se multiplicavam ao redor da grande metrópole muçulmana. Os cordobeses ficaram desesperados após a Páscoa, quando as milícias da cidade começaram a chegar de Salamanca, Samora, Toro e do restante de Leão e Galícia. Naquela primavera, os cristãos destruíram os campos e intensificaram o cerco. Percebendo a impotência de Ibn Hud, os cordobeses decidiram se render. Fernando recebeu as chaves da cidade de seu governador, Abu Hassan, em 29 de junho de 1236. O rei então enviou mestre Lope de Pitero para levar uma cruz até a cidade e erguê-la na torre mais alta da grande mesquita. Naquela mesma noite, a mesquita, com seu emaranhado de colunas e arcos, foi consagrada como catedral pelo clero castelhano, dedicado à Virgem Maria. No dia seguinte, Fernando entrou ele mesmo na cidade com seu exército e assistiu à missa na catedral. O rei então ocupou o magnífico palácio, mantido por gerações de governantes muçulmanos desde o início do século VIII. Lá ele se sentou no trono dos califas, cercado por cavaleiros. Foi um momento marcante na história da Espanha. Córdoba, a magnífica capital dos Omíadas, a cidade mais querida pelos muçulmanos da Ibéria, foi finalmente tomada pelos cristãos. Foi para Córdoba que Pelágio das Astúrias estava sendo levado como prisioneiro no século VIII, quando escapou e iniciou a revolta cristã contra os conquistadores árabes. Foi para Córdoba que Almansor, o Invencível, levou os sinos sagrados de Santiago de Compostela cerca de 2 séculos antes. A queda de Córdoba foi sentida de formas distintas por ambos os lados. Para os cristãos, foi um triunfo emocionante. Para os muçulmanos, foi uma perda devastadora. O cronista muçulmano Al-Himyari
descreveu Fernando III como um homem brando, alguém com senso político. Fernando permitiu que os cordobeses deixassem a cidade levando tudo o que pudessem. Quem ficasse poderia seguir praticando sua fé. O arcebispo Rodrigo de Toledo, relembrando os acontecimentos, escreveu: para corrigir uma antiga injustiça, o rei Fernando trouxe de volta e restaurou na igreja de Santiago os sinos de Santiago, que Almansor havia levado para a mesquita de Córdoba, onde, para o desgosto do povo cristão, foram pendurados como lâmpadas. Mais uma vez, os antigos sinos soariam em Santiago de Compostela. A vitória de Fernando em Córdoba reverberou por toda a cristandade. Em 3 de setembro, o Papa Gregório IX emitiu uma bula elogiando a conquista de Fernando e concedendo a ele fundos substanciais destinados a futuras cruzadas contra Al-Andalus. A queda de Córdoba abriu o vale do Guadalquivir para Fernando, e nos anos seguintes, muitos castelos e cidades que antes eram leais a Córdoba se renderam a ele. A perda da cidade foi um golpe grave para Ibn Hud, que nunca recuperou o prestígio. A agitação se espalhou por Al-Andalus e em 1238 Ibn Hud foi morto por um seguidor. Foi um fim inadequado para um homem que demonstrou coragem diante de uma grande provação, mesmo que no final ele tenha vacilado. No fim, Ibn al-Ahmar, o Vermelho, aproveitou a morte do rival e buscou ocupar o vácuo de liderança em Al-Andalus. Seus próprios seguidores o proclamaram emir em Málaga e Almeria, e ele estabeleceu sua nova capital em Granada, fundando assim a dinastia Nasrida. Essa dinastia teria papel dinâmico nos séculos seguintes. Aqui, o Emir Vermelho começou as fortificações que se tornariam o magnífico Palácio da Alhambra. Obrigado por assistir. Vamos acompanhar as façanhas de Fernando III em um vídeo futuro. Confira nosso documentário sobre a Rainha Isabel de Castela e sua campanha para conquistar Granada. Clique no vídeo na tela para assistir. Além disso, não se esqueça de se inscrever neste canal e nos apoiar no Patreon, cujo link está na descrição abaixo.